e já imaginou ter acesso a parte da história de Araçatuba em apenas um clique? Pois é, vai ser possível, viu, gente? É que uma historiadora e cientista política de Araçatuba está criando um museu digital documental. A cidade cercada de muitas histórias é Araçatuba, considerada uma das principais da região noroeste do estado, que cresceu muito nos últimos séculos. Quem aí se recorda da Catedral Gótica, construída na praça central da cidade? E da belíssima fonte luminosa que servia de ponto de encontro entre amigos. Esses e outros belos monumentos ficaram apenas na recordação. É que muitos passaram por reformas e alguns locais chegaram a ser demolidos com o tempo. Mudanças necessárias, mas que não foram registradas e se perderam junto com o passado da cidade. Um problema que também afeta a documentação histórica do município. Olha, a gente tem documentos muito antigos que nem são de Araçatuba, né? Eles foram gerados em Penápolis, porque Araçatuba pertencia à comarca de Penápolis, né? Após o incêndio no Arquivo Público de Araçatuba, centenas de documentos foram queimados e perdidos. E a Ângela foi uma das responsáveis por recuperar uma pequena parte da história da cidade. Com autorização, ela coletou os documentos, fez uma seleção e agora vai devolver ao acervo público. Como? Criando o projeto Museu Documental Digital de Araçatuba. Já digitalizamos muitos documentos, já fiz a reunião com o assessor aí a questão da tecnologia. Ele já está criando uma cara para o site, um perfil. Eu já estou escrevendo os textos para alimentar, cada arquivo vai ter uma história, vai indicar quais são os documentos, vai ter um resumo histórico para facilitar a pesquisa. Então, eu acredito que a gente está adiantado. E no meio de simples papéis, acreditem, existem verdadeiras relíquias. Tanto tem documento da Prefeitura de Penápolis, depois, quando Araçatuba passa, né, a ser comarca, tem os documentos da Prefeitura de Araçatuba, tem documentos da Câmara Municipal de Araçatuba desde o princípio, tem uma coleção bem interessante. Tem muito documento de moradores, mostrando a participação dos moradores nas necessidades da cidade e a resposta que a Prefeitura dava para isso. A gente tem muito documento da Revolução de 32, eu acho que esse vai ser um arquivo bem interessante, eu acredito que inédito, que a gente pode fazer a leitura de como Araçatuba participou da Revolução de 32. O trabalho de preservação desses documentos valiosos também conta com a participação de alunos de história da cidade. O Kaique e o Léo, por exemplo, têm se dedicado constantemente para que a história de Araçatuba, enfim, chegue aos moradores da forma mais completa possível. Nós sabemos que hoje Araçatuba tem uma crise de memória muito grande. A gente vê museus fechando, a gente vê alguns patrimônios sendo destruídos. Então, nós acreditamos que isso não é apenas o resgate de um arquivo, mas o resgate de uma memória da cidade. A previsão do grupo é que até o fim deste segundo semestre o acervo digital esteja pronto para a população acessar. Além disso, uma série de atividades como oficinas e exposições devem acontecer. Uma experiência única na vida de quem literalmente vive e ama a história. E quando você tem, de fato, acesso aos documentos, você pode contar com maior precisão sobre a história, sobre a memória da cidade. Coisa que só através de documentos já feitos, trabalhados por outras pessoas, não tem essa riqueza nos detalhes a respeito da história do município.